Eu quero dizer para você que Deus tem muitas bênçãos para todos nós. Todos os dias a televisão mostra famílias que passam por necessidades. Algumas dessas famílias dividem um prato de feijão quando tem para 6 filhos. Você já se imaginou, depois de um dia de trabalho duro, você chega em sua casa para almoçar e, sentando-se à mesa, você vê que só tem um pouco de feijão e arroz? Você agradece a Deus por aquele alimento. Olha para os seus 3 filhos e sua esposa e o serve. E depois coloca um pouco do que sobrou em seu prato. Ao terminar de almoçar, seu estômago continua roncando de fome. Aquela comida não serviu para repor as calorias que você gastou em seu dia de trabalho. Você vive todos os dias do ano assim, passando fome, embora trabalhe duro todos os dias. Assim tem vivido muitas famílias no Brasil. Grande parte desse sofrimento se deve ao Estado, que em vez de investir no povo, recebem altos salários, criam programas ineficientes, sem contar a dinheirada que some para construírem seus castelos, enquanto o povo morre de fome. O povo ganha um salário mínimo, ou 2 quando muito. Os deputados, os senadores, os políticos de forma geral ganham 40 a 50 salários. Isto é um absurdo, é uma vergonha, como diz Boris Casoy. Não quero com isso dizer que todos os políticos são maus, mas sem dúvida a grande maioria o são. No reino de Deus tudo é diferente. Deus tem muitas bênçãos para todos nós. No reino de Deus ninguém viverá de migalhas, ninguém viverá na miséria, ninguém será roubado e enganado por políticos corruptos. E quero dizer para você que Deus quer te abençoar hoje. A palavra de Deus diz: em Filipenses capítulo 4, verso 19, Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que promessa maravilhosa Deus deixou para nós. Creia nessa promessa. Tome posse dessa palavra de Deus. Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Isso não significa que você não passará por dificuldades, mas quando passar, Deus suprirá todas as suas necessidades. Talvez você esteja passando por uma necessidade hoje. Necessidades espirituais, biológicas, talvez emocional. Deus suprirá suas necessidades. Eu te afirmo isso porque Deus afirma em sua palavra. Paulo diz que aprendeu a viver feliz em todas as circunstâncias, tanto na humilhação quanto na honra, tanto na fome como na fartura, tanto na abundância quanto na escassez. Tudo isso Paulo afirma por ter aprendido que Deus supre suas necessidades em Cristo Jesus, ao ponto dele afirmar que tudo pode naquele que o fortalece. Ele está afirmando que Jesus o fortalece. Este fortalecimento vem na ação do Espírito Santo através da igreja. O interessante desse texto é que Deus supre em Cristo Jesus. Quem é o corpo de Jesus? A igreja. Quem é a igreja? Você e eu que temos crido em Jesus Cristo. Isso significa que Deus te usa para sustentar os demais cristãos. Conforme podemos ver em Efésios capítulo 4, verso 18. Paulo diz para os irmãos que o ganho deles deveria ser usado também para ajudar aos necessitados. Podemos citar a igreja em seu início, preocupada com as viúvas e os órfãos. Por isso faziam distribuição diária, conforme em Atos capítulo 6, verso 1. Devido a algumas reclamações, a igreja separou homens para aquele serviço.
Estes deveriam cuidar, distribuindo para aqueles que nada tinham o necessário, para que pudessem viver. Era Deus suprindo seu povo em Cristo Jesus através de sua igreja. Estas viúvas e órfãos eram pessoas que não possuíam filhos, filhas, que não possuíam ninguém que cuidassem delas, conforme podemos ler em 1 Timóteo capítulo 5, verso 3 ao 5. Quando você consegue compreender que você é a igreja, Deus te usa então para sustentar os missionários e os pastores. Conforme podemos ver também em Filipenses, capítulo 4, verso 14 a 18. Paulo descreve que a igreja de Filipos o estava sustentando em seu ministério. Deus estava suprindo Paulo através da igreja, através dos irmãos de Filipos. A promessa que Paulo falou para eles era consequência do que eles estavam plantando. Eles investiam em missões, investiam no missionário Paulo, cuidavam dele com amor. E Deus também cuidaria deles da mesma forma através de Cristo Jesus. Deus supriria todas as necessidades que aquela igreja viesse a ter por meio de Cristo Jesus, por meio de seu povo que estava espalhado por toda a terra. Porque aquele que dá receberá boa medida. Quem planta muito, colherá muito. Muitos cristãos não vivem essa bênção porque não são fiéis nem nos dízimos, que é o mínimo que Deus pede como dever para o sustento de sua casa. Muitos cristãos amam mais o dinheiro do que as vidas que precisam ser ceifadas e treinadas. Não têm amor pela casa de Deus. Não se preocupam com a qualidade do material que é dado para os filhos da igreja. Não se preocupam com a qualidade de professores que é colocada na casa de Deus. Só pensam em coisas baratas quando se fala que é para a igreja. Para se fazer grandes líderes é preciso investir em cursos, é preciso investir nas vidas. Para se ter uma grande igreja é necessário investir dinheiro, ter bons equipamentos, ter boas salas para atender a todos, ter bons banheiros, ter boa estrutura. Todas estas coisas servem para melhor abrigar o povo de Deus. Contudo, todas estas coisas não são suficientes para que a igreja seja grande espiritualmente. Mas uma igreja relaxada é sinal de falta de cuidado para com as coisas de Deus, o que demonstra falta de amor por Deus. Uma igreja só será grande espiritualmente se for composta de verdadeiros adoradores. Há igrejas que pagam mal os seus pastores. E não é porque não tem dinheiro. A razão disso é porque não dão valor ao servo de Deus. Não valorizam o profeta de Deus. Não se preocupam com o pastor e a sua família. Uma igreja dessa tende a andar para trás. Se você cuida do servo de Deus, você receberá galardões por isso. A palavra de Deus diz que os presbíteros que presidem bem, isto é, trabalham bem de forma especial, os que se afadigam, que se empenham na palavra e no ensino, são dignos de dobrados honorários. E eu quero concluir dizendo, você quer ser abençoado? Deus tem muitas bênçãos para te dar. Portanto, não fique retendo as bênçãos. Não seja como a grande maioria de nossos políticos que ficam retendo a bênção nas mãos deles. Um dia terão que prestar conta a Deus dessa atitude. Quando você deixar de abençoar, você está retendo a bênção em sua vida e na vida de alguém. Poderíamos fazer mais por missões, mais pelos necessitados, mais pela nossa igreja, se você se doar mais. Doe sua vida à obra de Deus, doe seu dízimo a Deus fielmente, doe ofertas aos missionários com fidelidade, doe com alegria, não faça com segundas intenções, não faça para ganhar dobrado, faça por amor. Então você verá que Deus derramará bênçãos sem medidas sobre sua vida. Sua mesa será farta, sua vida espiritual será rica. Comece a plantar bênçãos hoje. Comece agora. Dê um passo de fé e bênçãos sem medidas serão derramadas sobre sua vida. Deus te abençoe.